Direção de Deus, sob todas as formas, conceito e entendimento. Verificado o nosso quórum regimental, vamos iniciando então a nossa sessão ordinária do dia de hoje, sessão de número 4097. Minha saudação a todos os ilustres vereadores e vereadora, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e meios virtuais, bem como minha saudação a todos que se fazem presente no plenário desta casa, que sejam todos bem-vindos. Neste momento, já de imediato eu passo a palavra ao nosso secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ata da sessão ordinária 4096 do dia 18 de julho de 23. Aos 18 dias do mês de julho do ano de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Moisés Silveira Marques, secretariado pelo vereador Marlon Mendes Maciel, estando presentes os vereadores Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Carlos Alberto Macorlanes, Claudiomiro Borges da Silveira, Elson Hamilton da Silva Teixeira, Eric Ranieri Silva Moreira, Iri Trindade Rodrigues, Janaína França de Quadros, José João da Silva Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Rodrigo Cardoso Machado, Cildo Jocelito Machado Cabreira e Wagner Aloy Rodrigues. Havendo número regimental, o vereador-presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão 4095 de 13 de julho de 23, que foi aprovada sem ressalvas. Não houve correspondências recebidas. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Foi apresentado e dispensado de pausa o projeto de lei 74, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o inciso 8º do artigo 1º da Lei 4.395, de 13 de julho de 23. Os trabalhos, senhores vereadores, foram aprovados em bloco. No expediente, dar da palavra os seguintes vereadores: Elson Teixeira, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bragança, Marlon Maciel e Moisés Marques. Nada mais havendo ser tratado, o vereador presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavalheiro, escriturário, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão foi gravado, os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental dessa Casa Legislativa. Era esta a ata, senhor presidente. Muito bem, senhor secretário. Então, eu coloco em apreciação e votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de julho de 2023. Aqueles que tiver conforme permaneçam como estão e os contrários que, por favor, se manifestem. Em apreciação, votação, aprovada a ata de número 4096. Senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de solicitar, já consultei a presidente da CCJ, se podemos fazer a reunião e levar à votação hoje o projeto de lei de número 0074 de 2023, que é um projeto simples, só faz uma alteração no artigo que passou aqui antes do projeto. Muito bem, vereador. Só vou esperar, então, a leitura e aí... Senhor presidente, nós, no expediente de hoje, temos apenas pedido de providência, 2 pedidos de providência apenas. Muito bem. Senhor presidente. Vereador Bertazzo. Apenas para não ficar na dúvida, que agora fiquei em dúvida se eu falei 73 ou 74, mas o projeto é o 0074. Eu já ia lhe perguntar, 0074. Tá bom, muito obrigado. 074. Muito bem, então, nesse momento, eu solicito a vereadora Malu para que possa chamar de forma extraordinária a Comissão de Justiça desta casa. Bom dia, presidente, demais vereadores, bom dia a todos os membros desta comissão, bom dia a todos que estão aqui presentes. Então, eu coloco em apreciação da Comissão de Constituição e Justiça quanto à legalidade e constitucionalidade o projeto de lei número 0074 de 2023, que altera o inciso 8º do artigo 1º da Lei 4.395, de 13 de julho de 2023. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Então, está aprovado o projeto de lei 0074 de 2023 nesta comissão. Consegue fazer sem aparecer? Tem o modelo do 1 aqui. Senhor presidente, parecer já? Tá. A Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto, examinou o projeto de lei 074 e opinou por sua aprovação por ser legal e constitucional, senhor presidente. Esse é o parecer. Então, senhores vereadores, eu coloco em apreciação o parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto 074, que opina por ser legal e constitucional. Quem estiver conforme permaneça como estão e os contrários se manifeste. Apreciação, votação. Aprovado o parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto 0074. Então, de imediato, eu coloco o projeto 0074 em apreciação. Quem tiver conforme, permaneça como estão e os contrários se manifeste. Apreciação, votação. Aprovado o projeto, já com o parecer da Comissão de Justiça 0074. Bem, os trabalhos dos vereadores aprovados em bloco, em relação ao expediente de fala dos vereadores, já como combinamos no grupo da presidência, foi suprimido. Então, senhores vereadores, se todos estiverem conforme, eu vou encerrar a nossa sessão para dar mais alguns minutos, possa que alguns dos agraciados ainda não tenham chegado, como a gente tem marcado 10 horas, né, ainda faltam alguns minutos, se os senhores concordam, eu encerro a sessão ordinária e depois reabro já em sessão especial. Todos estão conforme? Muito bem. Então, encerrando a nossa sessão ordinária no dia de hoje, retornamos dentro de alguns minutos com a sessão especial.
Bom dia. Feliz Dia do Motorista para todos aqueles homens e também mulheres que estão por trás da direção. Toda vez que uma criança chega à escola, toda vez que você chega ao seu destino, de táxi ou de ônibus, toda vez que chega o alimento à sua mesa, a safra a seu porto, o combustível a seu posto. Nossos motoristas transportam sonhos, expectativas, ansiedade e a vontade de chegar de cada passageiro. Nossos motoristas transportam o desenvolvimento de nossa nação, interligam cultura, história. Tendo a estrada como habitat natural, muito mais que conduzir uma máquina automotor, conduzem a esperança. Esperança de novos horizontes. Obrigado, motorista, por tanto e por tudo. A Câmara de Vereadores de São Gabriel, nesse momento, abre nossa sessão especial para a entrega da comenda Zé Gama, alusiva ao Dia do Motorista. Sejam todos bem-vindos ao Poder Legislativo do município. Nesse momento, eu convido a todos para que, em pé, possamos acompanhar a execução do hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens flácidas, povo heróico brado e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Deu penhor dessa igualdade e conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu meio, ó liberdade, desafio nosso bem na própria morte. Salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, entre outras mil suas, sua pátria amada, os filhos desse sol resplandente, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte,
verás que o filho teu não foge a luta. Entende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil escuras, ó pátria amada, dos filhos deste sol, gentil, pátria amada, Brasil. Vou pedir a resolução para ti. Dando início, então, ao ato para homenagear nossos agraciados, lembrando que a comenda Zé Gama, alusiva ao Dia do Motorista, uma iniciativa do vereador JJ, e esta é a primeira edição. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso secretário para que faça a leitura da resolução. Por favor, só uma questão de ordem. Gostaria de contribuir com a mesa, né, e que o senhor faça o convite à dona Sueli Gama, que é a esposa do seu Zé Gama, que você faz presente aqui no plenário para compor a mesa, para abrilhantar mais o evento sobre o Plauto, que é homenageado do vereador JJ, né, é a mãe do Plauto, mas é merecido a dona Sueli fazer parte e ajudar a engrandecer o evento. Muito bem, vereador. Obrigado. Seja bem-vinda, então, a dona Sueli. Bem calminha. Bem calminha. Pode ser. Muito bem, mais uma vez, as boas-vindas à dona Sueli, e passo a palavra, então, ao nosso secretário. Resolução 5.785/2022, cria comenda José Carlos Gama, Zé Gama, destinado a homenagear motoristas profissionais do município de São Gabriel, entregue anualmente no mês de julho, no qual se comemora o Dia do Motorista. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, resolve, artigo 1º, fica criada a comenda José Carlos Gama, destinada a homenagear os motoristas profissionais do município de São Gabriel, a ser entregue anualmente no mês de julho, no qual se comemora o Dia do Motorista. Parágrafo único. No caso de falecimento do agraciado ou de condecoração pós-morte, a medalha e o diploma serão entregues aos seus familiares. Artigo 2º. Os cidadãos a serem homenageados serão escolhidos por um colegiado composto pelos vereadores. Parágrafo 1º. Os vereadores farão a escolha dos homenageados em reunião na primeira semana do mês de julho, a ser convocada pelo presidente da Câmara. Parágrafo 2º. Serão escolhidos até 15 cidadãos a serem homenageados, os quais deverão ter CNH nas categorias C, D ou E, incluindo taxistas. Todos devem ter, no mínimo, 15 anos no exercício da profissão. Artigo 3º. A entrega da honraria será feita em sessão solene da Câmara de Vereadores, anualmente em data convocada pela mesa, durante o mês que se comemora o Dia do Motorista, observadas as demais formalidades regimentais. Parágrafo único. Durante a cerimônia de entrega das condecorações, diplomas ou certificados, será lido o resumo de motivos da indicação de cada homenageado. Artigo 4º. Cabe ao presidente da Câmara de Vereadores
vereadores entregar as condecorações, diplomas ou certificados ou designar outra autoridade para fazê-lo. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de São Gabriel, em 16 de dezembro de 22. Registre-se e publique-se. Vereador Cildo Joselito Machado Cabreira, presidente. Aline Machado Madruga, diretora administrativa. José Carlos Gama, nascido em 23 de julho de 1942, filho mais novo de Carlos Gama e Amália Frida Gama. Aos 17 anos começou sua carreira de motorista, adquirindo um caminhão em sociedade com seu irmão Antônio Carlos, na época representante comercial. Alguns anos depois, com o término da sociedade, começou a trabalhar no posto de combustível de propriedade de Henrique Nicoletti, hoje atual posto Vacacaí, transportando combustível de Canoas para São Gabriel, onde trabalhou por vários anos. Inclusive, foi o primeiro caminhão a passar na ponte nova do rio Vacacaí. Começou a trabalhar por conta quando adquiriu uma Kombi usada, vendida pelo saudoso Dr. Ney Ramalho, e começou a transportar para o rápido Rio Pardo, fazendo entregas de encomendas na região de São Gabriel, Rosário do Sul, Cacequi, Alegrete e Santana do Livramento. Grande admirador do conjunto Excelsior, nos finais de semana levava a banda para seus shows. Adorava contar que participava da banda, pois tocava a Kombi. Esteve afastado das estradas por um tempo, por motivo de doença, e abriu uma loja de autopeças, mas não aguentou por muito tempo. Movido pela paixão por caminhões, voltou para a estrada, comprou um caminhão Alfa Romeo e começou a transportar a safra de grãos da nossa cidade. Trabalhou por muitos anos para a família Strázulas, transportando sua safra. Nesta época, os 3 filhos também seguiam o caminho do pai, transportando. Seu último trabalho como motorista foi na empresa Urbano Agroindustrial, juntamente com os filhos, onde trabalhou por muitos anos. Em 2009, após uma tragédia familiar, onde perdeu suas 2 filhas caçulas e um neto, a saúde já não era mais a mesma, precisou largar as estradas e se aposentar. Em 2016, acometido por um câncer de pulmão, faleceu em 16 de julho, a uma semana de completar 74 anos. Deixou a esposa Sueli, com quem esteve casado por 56 anos, 5 filhos, 16 netos e muitos amigos, sendo uma pessoa muito querida e admirada por todos. Tinha 2 paixões além da sua família, o rei Roberto Carlos e o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Mãos que conduzem o país há mais de 100 anos. O que se vê é um Brasil sendo movimentado sobre rodas, sejam motoristas de caminhões, ônibus, táxis, sendo conduzidos por motoristas que têm a responsabilidade de transportar pessoas, alimentos, insumos industriais, medicamentos e tantos outros produtos essenciais para o nosso dia a dia. Por esse motivo, é mais do que justo homenagear, com a comenda José Carlos Gama, os motoristas profissionais que colocam a vida em risco nas estradas, levando desenvolvimento, progresso à nossa nação. Giro que a comenda José Carlos Gama seja entregue na semana de comemoração ao Dia dos Motoristas. Deixamos o nosso reconhecimento para estes profissionais que estão sempre batalhando e se dedicando para a construção de um Brasil melhor. São exemplos de profissionais que estão sempre vencendo as dificuldades, dando exemplos de profissionalismo, esperança e determinação. José João Barcelos, vereador da bancada do PL e autor desta comenda. Muito bem, senhor secretário. Eu peço ao senhor, então, que vá lendo a biografia dos agraciados e assim vamos já fazendo a entrega das comendas.
Resolução 5.824 de 2023, concede a comenda José Carlos Gama. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, resolve. Artigo 1º, conceder a comenda José Carlos Gama, do Poder Legislativo do município de São Gabriel, ao senhor Vladimir Correia, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Luiz Fernando Lopes dos Santos. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, em 19 de julho de 23. Registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Vladimir Lederhans Correia, indicado pelo vereador Kiko Lopes, brasileiro, natural de São Gabriel, filho de Edson e Margarida Correia, casado com a senhora Liliamar Faria Baldez, filho Bruno Baldez Correia, motorista profissional com CNH categoria E, há mais de 28 anos, sendo 7 de motorista no Exército Nacional e 21 como motorista autônomo. Estudou na Escola Perida Cunha Gonçalves de 1980 a 1984, posteriormente na Escola Dom Pedro II até a 7ª série, onde interrompeu seus estudos para se dedicar ao trabalho como servente de obras, serviços em lavouras e outros. No ano de 93, ingressou no Exército Brasileiro, mais precisamente no 6º Batalhão de Engenharia e Combate, nesta cidade de São Gabriel, onde teve a oportunidade de ter mais uma profissão, começando como operador de máquinas pesadas e também indicado para fazer mecânica no 1º Batalhão Ferroviário em Lages, no estado de Santa Catarina. Em 95, habilitou-se como motorista profissional dentro da instituição militar, onde atuou até o ano de 2002. Após o período militar, resolveu seguir na área de motorista autônomo, com o qual adquiriu um caminhão, seguindo até hoje a profissão de motorista profissional autônomo, completando no mês de fevereiro de 23, 28 anos de motorista, a cada dia mais dedicado pela profissão que escolheu. Recebe a comenda José Carlos Gama Vladimir Correia, por indicação do vereador Luiz Fernando Lopes dos Santos. Então, convidamos para ser agraciado o ilustre senhor Vladimir Lederes Correia, que recebe a comenda pela mão do vereador Kiko. Seja bem-vindo. Resolução 5.825/2023, concede comenda a José Carlos Gama. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel resolve. Artigo 1º. Concede a comenda a José Carlos Gama, do Poder Legislativo do município de São Gabriel, ao ilustre senhor Gustavo Carvalho Schultz, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Claudiomiro Borges da Silveira. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, em 19 de julho de 23, registre e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo.
Gustavo Carvalho Schultz, filho de Dercy dos Santos e Maria Valmir Carvalho, natural de São Gabriel, casado com a senhora Neiva Cristiane, e fruto dessa união nasceu seu filho Lucas. Gustavo, desde muito cedo, sempre gostou de caminhões. Ao completar 18 anos, tirou sua primeira habilitação e, com o passar do tempo, foi se qualificando na sua profissão, passando por empresas conceituadas como Verdes Vales, Planalto, Coesul Terraplanagens, BBM Logística e Urbano Agroindustrial, onde fez parte da empresa por 15 anos. Recebe a comenda José Carlos Gama, Gustavo Carvalho Schultz, por indicação do vereador Cláudio Miro Borges da Silveira. Muito bem, então convidamos para ser agraciado o ilustre senhor Gustavo Carvalho Schultz, homenageado pelo vereador Cláudio Miro. Resolução 5.826, concede comenda José Carlos Gama. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel resolve. Artigo 1º. Concede a comenda José Carlos Gama, do Poder Legislativo do município de São Gabriel, ao senhor Henrique Cardoso Machado, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Rodrigo Cardoso Machado. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, em 19 de julho de 23, registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Henrique Cardoso Machado, nascido em 20 de novembro de 1973, natural da cidade de Formigueiro, tem 49 anos, mora em São Gabriel há 48, é casado com Elisandra da Silva Machado e pai de 2 filhos, João Vitor e Felipe. Trabalha como motorista profissional de carreta há 25 anos, profissão da qual se diz muito honrado em exercer. Sua satisfação é pegar a carteira de trabalho e ver escrito motorista de carreta. É um sonho realizado. Se não tiver amor pela profissão, a pessoa não vai muito longe. Apesar de ser uma profissão com muitos desafios, desempenha com amor e dedicação, trazendo felicidade e realizações. Agradeço muito a Deus e a minha família. Sabemos que nada é fácil, mas não custa tentar. É desta profissão, há 25 anos, que levo o sustento para dentro do meu lar, afirma Henrique. Recebe a comenda José Carlos Gama, Henrique Cardoso Machado, por indicação do vereador Rodrigo Cardoso Machado. Convidamos, então, para ser agraciado o ilustre senhor Henrique Cardoso Machado, que recebe a homenagem do vereador Rodrigo.
Resolução 5.827, concede comenda a José Carlos Gama. Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel resolve. Artigo 1º, concede a comenda a José Carlos Gama, do Poder Legislativo do município de São Gabriel, ao senhor Jefferson Almeida da Fontoura, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Wagner Aloy Rodrigues. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara, em 19 de julho de 23, registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Jefferson Almeida da Fontoura é natural de São Gabriel, tem 55 anos, casado com 2 filhas e um neto. Caminhoneiro desde o ano de 1987. Sua paixão pelo caminhão e pela estrada veio de família, pois seu pai também era caminhoneiro, vindo a ganhar seu primeiro caminhão do seu pai em 1970, começando desde muito pequeno a conviver com essa digna profissão. A profissão do pai serviu como inspiração para seguir esse caminho, desde pequeno na volta do pai do caminhão, viajando com ele. Isso tudo despertou a sua paixão pela estrada. Trabalhou 19 anos como empregado, onde em cada serviço agregou mais conhecimento e amizades, as quais carrega até hoje. Após esses 19 anos na função, comprou então o seu primeiro caminhão. Nessa profissão, que por vezes e por algumas pessoas é tão pouco valorizada, teve o prazer de conhecer inúmeras cidades e países, dizendo que conhece este Brasilzão de norte a sul. Também alguns países da América do Sul, graças à sua profissão que lhe permite tudo isso. Por fim, nesses 36 anos de estrada, da qual muito se orgulha, pois foi assim que conquistou tudo o que tem hoje, deu estudo às filhas, construiu uma família linda, que nunca deixou lhes faltar nada, mesmo muitas vezes com as dificuldades que se colocavam no caminho. É imensamente grato a Deus por sempre o levar e o trazer em segurança por essas estradas. Tem muito orgulho e prazer em dizer que sim, eu sou caminhoneiro e transporto com responsabilidade, amor e zelo o alimento para cada família deste país. Recebe a comenda José Carlos Gama, Jefferson Almeida da Fontoura, por indicação do vereador Wagner Aloy Rodrigues. Convidamos então para ser agraciado o ilustre senhor Jefferson Almeida da Fontoura, que recebe a homenagem pelas mãos do vereador Maninho. Resolução 5.828/2023 concede comenda a José Carlos Gama. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, resolve. Artigo 1º. Concede a comenda José Carlos Gama, do Poder Legislativo, ao senhor Joaquim de Oliveira Rocha, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação da vereadora Maria Luísa Bica Bragança Ferreira. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara, em 19 de julho de 23, registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Joaquim de Oliveira Rocha é motorista da Secretaria Municipal de Saúde,
sendo admitido por concurso público em 12 de agosto de 2002, sendo aprovado na época em primeiro lugar. No início de suas funções, transportava pacientes até a cidade de Rio Grande para a realização de cateterismo, passando em seguida a serem realizados na cidade de Ijuí. Logo, Joaquim passou a atender todos os demais tipos de viagens para transporte de pacientes atendidos pelo SUS. No momento, atua muito no transporte de crianças com transtorno do espectro autista, o que, segundo seu próprio relato, é muito gratificante no exercício da profissão. Para Joaquim, o paciente é prioridade e toda a equipe de motorista e também profissionais da enfermagem que atuam no setor de transporte da Secretaria de Saúde pensam em primeiríssimo lugar na condição de saúde em que o passageiro se encontra, buscando com muito bom humor e força de vontade prestar um atendimento digno a cada um. Recebe a comenda José Carlos Gama Joaquim de Oliveira Rocha, por indicação da vereadora Maria Luísa Bica Bragança Ferreira. Convidamos, então, para que seja agraciado o ilustríssimo senhor Joaquim de Oliveira Rocha, que recebe a homenagem pelas mãos da vereadora Malu. Resolução 5.829, concede comenda José Carlos Gama. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel resolve, artigo 1º, concede a comenda José Carlos Gama do Poder Legislativo ao ilustre senhor José Carlos da Silva Pereira, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Elson Hamilton da Silva Teixeira. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, em 19 de julho de 23, registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. José Carlos da Silva Pereira nasceu em São Gabriel em 27 de novembro de 1966, filho de Miguel Antônio Jobim e de Eva da Silva Pereira. Trabalhou desde os 12 anos no interior do município em serviços gerais e de alambrador nas localidades de Cerro do Ouro, Vila Gomes, Serrinha, Passo da Cruz e Arvoredo. Aos 15 anos, ingressou na Prefeitura Municipal de São Gabriel, onde desenvolveu várias funções, dentre elas de serviços gerais, motoristas de carro leve, operador de retroescavadeira e motorista do caminhão da coleta de lixo, permanecendo por 15 anos como servidor público municipal. No ano de 97, adquiriu um veículo Gol aspirado, começando suas atividades como taxista na Praça de Táxi Guarani, onde permanece até os dias de hoje, completando 26 anos de serviços prestados aos seus clientes, inclusive transportando passageiros de várias gerações de uma mesma família. Entre as diversas histórias vividas como taxista, destaca as centenas de amizades construídas, também agradece o carinho e o reconhecimento dos seus passageiros, pessoas de todas as idades. Aos 56 anos de idade, neste ano de 2023, completa quase 40 anos como motorista profissional na terra dos Marechais. Recebe a comenda José Carlos Gama
José Carlos da Silva Pereira, por indicação do vereador Elson Hamilton da Silva Teixeira. Convidamos para que seja agraciado o ilustríssimo senhor José Carlos da Silva Pereira, que recebe homenagem pelas mãos do vereador Elson. Resolução 5.830, concede comenda José Carlos Gama. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel resolve, artigo 1º, concede a comenda José Carlos Gama do Poder Legislativo ao senhor Miguel Freitas dos Santos, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Cildo Joselito Machado Cabreira. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, em 19 de julho de 23, registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Miguel Freitas dos Santos nasceu no distrito de Batuvi, em 1º de janeiro de 43, filho de Antônio Guilherme dos Santos e Arseni Freitas dos Santos. Aos 4 anos, mudou-se para Santa Margarida, onde cresceu ajudando o pai nas lidas campeiras. Veio para a cidade e serviu ao Exército no ano de 62. Em 1967, casou-se com Catarina Cabreira dos Santos. Trabalhou como operador de máquinas pesadas na construção de rodovias. No ano de 1972, adquiriu seu primeiro caminhão e desde então trabalhou como motorista autônomo durante 45 anos. Como caminhoneiro, tinha forte vínculo com seu caminhão, conhecia cada barulho, cada peça do motor. As estradas também eram velhas conhecidas, tão íntimas quanto melhores amigos. Fez sua parte ao carregar sempre com muita competência e profissionalismo as cargas que lhe foram confiadas. Suportou a saudade e a preocupação com a família, ficando longe do lar por muitos dias para garantir o sustento e uma vida digna aos seus familiares, tornando a volta ao lar sempre motivo de grande alegria e gratidão a Deus pela proteção em mais uma jornada concluída. Recebe a comenda José Carlos Gama, Miguel Freitas dos Santos, por indicação do vereador Cildo Cabreira. Recebemos, então, o ilustre senhor Miguel Freitas dos Santos para que seja agraciado pelas mãos do vereador Cildo. Seja bem-vindo.
Resolução 5.831, concede e comenda José Carlos Gama. A Câmara de Vereadores de São Gabriel resolve. Artigo 1º, concede a comenda José Carlos Gama do Poder Legislativo ao senhor Odir Dornelles Nunes por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Írio Trindade Rodrigues. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, em 19 de julho de 23, registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César da Silva, diretor administrativo. Odir Dornelles Nunes, nascido em 17 de agosto de 1961, com ensino médio completo, é casado com Nelly Martins Nunes e pai de Rossano e Cassielen, avô de Amália e Vicente. Serviu ao Exército Brasileiro, laborando por 5 anos como motorista. Após sua saída do Exército, trabalhou por 5 anos como frentista, 3 anos na antiga empresa Ceval Alimentos, em laboratório, e 3 anos como revendedor no Celso. Passadas experiências em outras atividades, retornou a exercer a função de motorista da empresa comercial Farroupilha, profissão que aderiu e a exerce desde então, trabalhando na empresa Fiolândia Singers Lance, e atualmente atuando na profissão pela Prefeitura de São Gabriel como motorista escolar e motorista da Secretaria da Saúde. Na profissão há 34 anos, além de devidamente habilitado, possui cursos toxicológicos, transporte coletivo, transporte escolar e transporte de emergência. Por todo exposto, mais que merecida justa homenagem ao profissional dedicado Odir Dornelles Nunes, que presta relevantes serviços à comunidade gabrielense. Recebe a comenda José Carlos Gama, Odir Dornelles Nunes, por indicação do vereador Írio Trindade Rodrigues. Convidamos o ilustre senhor Odir Dornelles Nunes para que seja homenageado pelas mãos do vereador Írio. Resolução 5.832, concede a comenda José Carlos Gama. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, resolve. Artigo 1º, concede a comenda José Carlos Gama do Poder Legislativo de São Gabriel ao senhor Paulo Roberto Torma Ribeiro, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Marlon Mendes Maciel. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de São Gabriel, em 19 de julho de 23, registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Paulo Roberto Torma Ribeiro, filho de Oswaldo Ribeiro e Jandira Torma Ribeiro, nascido em São Gabriel em 7 de janeiro de 1964. Motorista profissional com 18 anos de experiência, exerceu suas atividades na Autoviação São Felice, na Secretaria Municipal de Saúde, na empresa Compre Bem Comércio e Transporte de Esteio e Transportes Rodrigo Almeida de Oliveira, que presta serviços ao Magazine Luiza. Paulo Roberto é mototaxista e servidor desta Casa Legislativa, onde ocupa o cargo de assessor parlamentar. Tem 4 filhos, Diogo, Priscila, Thaís e Paulo Filho, e é casado com Carmen Terezinha Munhoz Domingues. Recebe a comenda José Carlos Gama, Paulo Roberto Torma Ribeiro, por indicação do vereador Marlon Maciel. Recebemos o ilustre senhor Paulo Roberto Torma Ribeiro para que seja homenageado
pelo vereador Marlon. Resolução 5.833, concede comenda a José Carlos Gama. A Câmara de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, resolve. Artigo 1º, concede comenda a José Carlos Gama do Poder Legislativo ao senhor Plauto Benedetti Gama, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador José João da Silva Barcelos. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores, em 19 de julho de 23. Registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques. Presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Plauto Benedetti Gama, 54 anos de idade, filho de José Carlos Gama e de Sueli Lourdes Benedetti Gama, casado com Simone Pereira Gama e pai da advogada Ana Carolina Pereira Gama Lucas, da sargento do Exército Brasileiro Ana Paula Pereira Gama Magri e também advogada Ana Flávia Pereira Gama. Avô de 3 lindos netos, seus príncipes, João Pedro Gama Lucas, 3 anos, do seu irmãozinho de 10 meses, João Vitor Gama Lucas, e da sua princesa de 10 meses, Liz Gama Magri. Tirou sua primeira habilitação com 18 anos em 1987, quando servia com muito orgulho ao Exército Brasileiro no 9º RCB. Nos meados de 88, quando deu baixa, começou a trabalhar com caminhão, seguindo os passos do pai. Hoje, com 35 anos de profissão, se diz um apaixonado pelo que faz, pretendendo trabalhar como caminhoneiro até quando Deus assim permitir. Recebe a comenda José Carlos Gama, Plauto Benedetti Gama, por indicação do vereador José João da Silva Barcelos. Recebemos o ilustre senhor Plauto Benedetti Gama para que seja homenageado pelas mãos do vereador
Resolução 5.834, concede a comenda José Carlos Gama. A Câmara de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, resolve. Artigo 1º, concede a comenda José Carlos Gama do Poder Legislativo de São Gabriel ao senhor Wagner da Silva Nunes, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Moisés Silveira Marques. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores, em 19 de julho de 23. Registre-se e publique-se. Vereador Moisés Marques, presidente. Paulo César da Silva, diretor administrativo. Nascido em 24 de dezembro de 84, natural de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, é filho de Maria Catarina da Silva Nunes e Adão Luiz Cavaleiro Nunes, naturais de São Gabriel. Casado com Sabrina dos Santos Rodrigues, união da qual nasceram Luísa e Otávio. Wagner residiu na cidade de São Leopoldo até o ano de 91 com sua família, retornando a São Gabriel aos 7 anos de idade, dando início à sua trajetória escolar na Escola Marques Luz, vindo a concluir o ensino fundamental na Escola Carlota Vieira da Cunha em 99. No ano 2000 foi matriculado na Escola 15 de Novembro, para então cursar o ensino médio. Já no ano de 2003, ingressou no Exército, vindo a cumprir suas obrigações militares no 9º RCB. Em 2004, foi efetivado, vindo a servir seu tempo máximo de militar temporário, que foi de 7 anos, e nesse tempo realizou cursos tirando a Carteira Nacional de Habilitação Profissional na categoria D. Nesse período, exatamente na data de 24 de junho de 2008, exerceu missões como motorista. Ao término do seu contrato com o Exército, foi prestar serviço nas empresas CID Transportes, Frigorífico Vanhove, J.A. Bovolini, onde atuou no ano de 2012 a 2016, na Transportes Perolim, no ano de 2016 a 2019, e na empresa Wagner e Ariane Transportes Transwagner, no ano de 2019, onde permanece até o dia de hoje exercendo a função de motorista carreteiro de longo percurso. Com larga trajetória e atuação no asfalto e rumos que a profissão lhe outorga, o ilustríssimo profissional, com 15 anos de habilitação para tal função, vem para o além do provimento familiar, cumprindo para o crescimento e desenvolvimento de nosso país, como todos aqueles que se embrenharam nesta valorosa e importante profissão. Recebe a comenda José Carlos Gama Wagner da Silva Nunes, por indicação do vereador Moisés Silveira Marques. Devo dizer que o nosso homenageado, Wagner da Silva Rodrigues, receberá esta comenda em outra oportunidade, por estar justamente neste momento a trabalho no estado do Pará. Eu peço uma salva de palma ao meu ingressado, Wagner da Silva Nunes, que no momento oportuno estará recebendo a sua comenda. Resolução 5.835, concede comenda a José Carlos Gama. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, resolve. Artigo 1º, concede a comenda a José Carlos Gama do Poder Legislativo ao senhor Valmir da Silva Lourenço, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Carlos Alberto Macor Lanes. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de São Gabriel, em 19 de julho de 23. Registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Valmir da Silva Lourenço, nascido em 4 de maio de 1970 e criado no interior do município, na localidade de Rincão do Claro, filho de Oswaldo Nunes Lourenço e Lueci da Silva Lourenço, produtores rurais. Valmir casou aos seus 18 anos com Marta Cavalheiro e com sua companheira constituiu uma família com 2 filhos, Mariluz e Vladimir.
e suas netas Alice e Lara. Iniciou sua trajetória nos transportes aos seus 21 anos, em uma empresa da região, onde permaneceu por 3 anos. Logo que se desvinculou desta empresa, deu início ao seu próprio negócio, mas mesmo assim continuava atuando como motorista, com muitas dificuldades, porém agregando muitos conhecimentos. Após alguns longos anos trabalhando nos transportes escolares, Valmir realizou seu grande sonho há 15 anos, tornando-se empresário e adquirindo seus próprios ônibus e vans escolares, assim podendo oferecer serviços na região. Hoje em dia, com 32 anos de profissão, Valmir atua como motorista na sua própria empresa. Recebe a comenda José Carlos Gama Valmir da Silva Lourenço, por indicação do vereador Carlos Alberto Macor Lanes. Convidamos, então, a senhora Marta Cavaleiro, que receberá a homenagem representando Valmir da Silva Lourenço pelas mãos do vereador Cacaio. Seja bem Resolução 5.836, concede comenda José Carlos Gama. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, resolve. Artigo 1º, concede a comenda José Carlos Gama do Poder Legislativo ao senhor Wilson Luiz Valduga, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação do vereador Antônio Pedro de Brito Bertazzo. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara, em 19 de julho de 23, registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Wilson Luiz Valduga, nascido em 15 de agosto de 1967, na cidade de Rodeio Bonito, filho de Pedro Sobrinho e Gema Valduga, ambos agricultores, trabalhou na agricultura até os 15 anos. Após, começou a trabalhar em uma empresa de ônibus, aos 18 anos de idade, pela qual prestou serviço básico ao Exército no município de Alegrete. Em 1986, iniciou na profissão de motorista de ônibus. Em 1995, deu início às atividades da empresa Zanvaltur, continuando a atuar como motorista. Em 1997, mudou-se para São Gabriel, dando continuidade à empresa e hoje, aos 56 anos, permanece com a função de motorista. Recebe a comenda José Carlos Gama Wilson Luiz Valduga, por indicação do vereador Antônio Pedro de Brito Bertazzo. Recebemos, então, o senhor Wilson Luiz Valduga para que seja homenageado pela mão do vereador Bertazzo. Seja bem-vindo.
Resolução 5.837, concede a comenda José Carlos Gama. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel resolve. Artigo 1º. Concede a comenda José Carlos Gama do Poder Legislativo ao senhor Vilmar dos Santos Proença, in memoriam, por relevantes serviços prestados na função de motorista profissional e por justa indicação da vereadora Janaína França de Quadros. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, em 19 de julho de 23, registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Tá. Vilmar dos Santos Proença, nascido em 30 de abril de 1955, na localidade de Catuçaba, distrito de São Gabriel, e vindo de uma família humilde. Seu pai chamava-se Marcelino Proença, trabalhou na prefeitura e hoje já está aposentado com seus 93 anos de vida. Sua mãe, Vicentina, era do lar. Desde cedo, ajudava seu pai nas tarefas do dia a dia para o sustento da família. Veio para a cidade aos 17 anos de idade e já ingressou na Prefeitura Municipal, abrindo mão da carreira militar. Morou no bairro Cidade Nova e conheceu sua esposa, Cláudia Lima Proença, aos seus 29 anos, tendo ela 14. Juntos viveram 43 anos e tiveram 2 filhos, Marluce de Lima Proença e Rodrigo de Lima Proença. Teve 4 netos, Natan, Maria Clara, Bernardo e Cauã. Vilmar era muito respeitado pela comunidade e muito querido pelos colegas e amigos. Homem de caráter e valores, nunca medindo esforços para ajudar quem estivesse precisando. Esposo dedicado, pai de família exemplar e um avô muito carinhoso. Adorava uma boa pescaria, sempre pronto com seus equipamentos. Seu Vilmar tinha 2 paixões. Em primeiro lugar, a família. Ele e sua esposa Cláudia criaram os filhos com muito amor, carinho e dedicação, sendo motivo de muito orgulho para eles o que se tornaram, tendo herdado de seu pai um caráter exemplar e um coração enorme. Sua segunda paixão era a retroescavadeira. Era um mestre na arte de trabalhar na retro, um professor. Guiava como poucos sua máquina, nas ruas da cidade, com habilidade e facilidade para fazer qualquer tipo de trabalho a qualquer hora. Sua partida prematura deixa uma lacuna imensa em nossos corações e sua lembrança jamais será esquecida. Seu Vilmar deixou um legado enorme nas figuras de seus filhos e seus netos, pois basta olhar para eles que logo enxergamos o sorriso do seu Vilmar estampado em seus rostos. Recebe a comenda José Carlos Gama, in memoriam Vilmar dos Santos Proença, por indicação da vereadora Janaína França de Quadros. Neste momento, prestamos homenagem póstuma ao senhor Vilmar dos Santos Proença. Recebe a comenda representando a sua filha Mari, que seja bem-vinda. Homenagem esta pelas mãos da vereadora Jana.
Dando prosseguimento à nossa sessão especial e homenagem aos motoristas, o Poder Legislativo de São Gabriel abre espaço na tribuna para que ocupem lugar de fala os senhores representantes dos agraciados, Paulo Benedetti Gama e também Paulo Roberto Torma Ribeiro. Convidamos o senhor Plauto Benedetti Gama para que ocupe o lugar de fala. Seja bem-vindo. Que ligar aí, Plauto. Um minutinho aí. Isto. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, mãe. Como é linda minha mãe, né? Bom dia, minha família. Complicado, né? Falar sobre meu pai sem me emocionar. Eu diria que é impossível. A relação minha com meu pai ia muito além de pai e filho. Era meu amigo, meu colega de trabalho, sócio. Eu acho que dispensa eu falar do Zé Gama, né? Uma cidade relativamente pequena, todo mundo conhecia o pai. Então, eu, até para não me emocionar mais, eu vou me ater a agradecer. Né? Agradecer ao vereador JJ, que teve essa iniciativa, lembrou da lacuna que tinha nas tantas homenagens que fizeram aqui em todas as profissões, né? E a nossa, tão desvalorizada, muitas vezes, pouco lembrada, né? Então, agradecer a ti, de todo o coração, JJ, a lembrança e a todos que envolvidos, né? Que eu sei que todos tiveram que concordar, mas dizer também da minha satisfação em fazer parte dessa primeira edição, né? Cumprimentar ao tio Miguel, que eu acho que é o mais velho de todos nós aqui, e em nome do tio Miguel, cumprimentar todos que foram homenageados hoje. Muito obrigado. Seu Paulo. Então, convidamos para que também ocupe lugar de fala na tribuna desta casa o senhor Paulo Roberto Torma Ribeiro, que fala em nome dos agraciados. Então, bom dia, cumprimentando o presidente desta casa, o vereador Moisés Marques. Cumprimento a todos os vereadores, em especial o vereador Marlo, que me indicou para essa honraria, e o vereador José João, o JJ, que criou essa comenda, melhor dizendo, para que todos os motoristas fossem homenageados, porque é uma classe trabalhadora, movimenta todo o Brasil e pouco reconhecida. E que em São Gabriel, agora temos uma comenda para que todos os profissionais, durante uma vez ao ano, sejam homenageados os que são da categoria. E parabenizo os companheiros de profissão pela homenagem que estão recebendo também nesta data, a todos os presentes no plenário. Quero dizer que ser motorista profissional, seja em qual for a categoria, requer muita responsabilidade e habilidade na condução de um veículo automotor e respeito ao trânsito, porque tudo que se produz nesse país é transportado por veículos automotores, e o transporte mais importante que eu acho, que é o transporte de pessoas. Quando se trata da Secretaria de Saúde, transporte coletivo, taxista, as pessoas querem um profissional habilitado e que tenha respeito pela pessoa que está sendo conduzida. Importante que eu acho também é o transporte das pessoas. Portanto, é uma honra para mim, e acredito para todos os homenageados,
receber esta comenda. Agradeço de coração a presença de todos os familiares de todos os homenageados, e em especial a minha família, que está ali, a minha esposa, a minha filha, a minha nora, o meu neto. Os outros da minha família não puderam vir porque estão trabalhando, mas todos se sentiram homenageados, gratificados com esta homenagem. E há uma profissão que não termina, ela existe em todo o Brasil e no mundo inteiro. Onde tem um vilarejo, tem um motorista para carregar as pessoas, para transportar alimentos, transportar remédio, transportar material de construção. Então, é uma profissão que não vai terminar nunca. Então, a gente se sente, eu que já comecei nessa profissão veterano, se sente muito honrado em receber uma homenagem desta. Muito obrigado. Então, mais uma vez, em nome desta mesa diretiva, fica o respeito, né, desta casa a todos os ilustres senhores, né? E hoje, na modernidade, ilustres senhoras, né? Porque a gente já vê pelo asfalto mulheres, né, conduzindo, né, com muita propriedade nossos caminhões, nossos altos motores. É necessário que se diga que os nossos motoristas profissionais são, muitas vezes, nossos heróis anônimos. Para o além de conduzir seus veículos, muitas vezes enfrentam verdadeiras batalhas para chegar até o destino, para movimentar o mundo, para movimentar uma nação, para levar as veredas, as novas veredas, seus passageiros. Muitas vezes, pela técnica no volante, salvam vidas, pois às vezes transportam os doentes. E sabemos nós que, em nome de sua profissão, ficam em suas casas, seus filhos, seus pais, e levam consigo, conduzem consigo, muitas vezes a incerteza de voltarem, pois sua batalha, sua trajetória quanto motorista não depende apenas de sua técnica, estão muitas vezes à mercê de outros, e a responsabilidade deles nem sempre é o suficiente, pois não pode arcar com a irresponsabilidade de outros. Por isso, são nossos heróis, heróis anônimos, heróis de sua própria existência. Fica a homenagem desse presidente da casa, em nome de todos os vereadores do Poder Legislativo, os nobres edis desta casa. Eu convido ao vereador JJ, proponente desta comenda, para que ocupe seu lugar de fala na tribuna do Poder Legislativo. Difícil de falar, né, presidente? Depois da gente homenagear tanta gente boa, mas vamos lá. Bom dia, presidente Moisés, colegas vereadores, colegas vereadoras, a dona Sueli, que faz parte da mesa junto com nós, os homenageados, seus familiares, todas as pessoas que estão junto a nós. No dia de hoje, na sua primeira edição, Comenda José Carlos Gama, criado por um projeto de minha autoria e com o apoio de todos os colegas, na qual será homenageados os motoristas profissionais, eleva com muita honra o nome de uma pessoa que muito valorizou esta profissão, o senhor José Carlos Gama, como todos conheciam o seu Zé Gama. Me sinto privilegiado em poder homenagear esta pessoa e também aproveitar a oportunidade para homenagear a sua esposa, dona Sueli Gama, e seus familiares que aqui se encontram presentes.
pois eu sou motorista também. Eu estava na cidade de Rio Grande com o meu caminhão carregado quando recebi uma ligação que era para eu retornar a São Gabriel, que eu iria assumir uma cadeira aqui no Legislativo Municipal. Esta cadeira que estou me dedicando ao máximo para representar bem a minha comunidade. Hoje vou falar de 3 categorias que eu tive o prazer de trabalhar, que é o taxista, motorista de ônibus e o caminhoneiro. O taxista tem que gostar e saber lidar com o público, pois todo o tempo irá trabalhar com todo tipo de pessoas, estar disposto a transportar passageiro de maneira prestativa e segura. E com muita alegria nós temos um colega, hoje não está presente, mas nós temos um colega que é taxista, que é o nosso amigo Ranieri. O motorista de ônibus tem que ter a responsabilidade de transportar vidas por um longo trajeto entre cidades e estados. Para ser um bom motorista, precisa ser atencioso, paciente, respeitador e pontual, entre tantas outras qualidades. Pois esta profissão demanda de muita responsabilidade, que é diferente das outras. Pois a jornada de trabalho exige pontualidade para chegar ao seu destino, passando por várias adversidades da estrada. O caminhoneiro, uma profissão extremamente importante para todos os setores e que fazem grande sacrifício ao deixar as famílias em casa para exercer suas profissões, com muita responsabilidade. Enquanto todos estão em casa, eles estão na estrada. Quando a saudade bate, lembram que seu trabalho é essencial a todos que precisam dele. Um pensamento que o caminhoneiro sempre tem em sua mente: se estiver com pressa, me ultrapasse, pois eu preciso chegar com minha carga e minha vida inteira ao meu destino. Embora essa profissão seja de grande importância, ainda corremos vários riscos, como roubo de carga, má condições de rodovias, preços elevados dos combustíveis, baixo valor de frete, longo período longe de casa, cuidado com a saúde, custo de manutenção, trânsito perigoso, falta de ponto de paradas, assédio e desvalorização. Esta profissão de motorista profissional é indispensável à segurança e ao progresso de nossa comunidade e do nosso país. Eu tenho orgulho da minha profissão e também dos homens e mulheres que hoje se dedicam a essa vida honrada, que levam sustento para a sua família com dignidade e que fazem a diferença no desenvolvimento do nosso país. Sem motorista não tem transportadora, não tem exportação, não tem frigorífico, não tem emprego, não tem riqueza na vida do nosso país. Eu me orgulho de hoje estar prestando esta homenagem a esta categoria tão sofrida, mas que já mostrou a sua força em momentos cruciais. São profissionais que podem fazer o país avançar ou podem fazer o país parar. A esses valorosos profissionais, na pessoa do meu homenageado Plauto Benedetti Gama, meu sincero reconhecimento e aplauso do Poder Legislativo gabrielense de nossa cidade. Lembrando que não citei todas as categorias, mas deixo também a homenagem aos demais motoristas profissionais, pelo excelente trabalho realizado por eles. Com estas poucas palavras, eu fiz um breve resumo do que é um motorista profissional. Quero dizer a todos os homenageados que transmitam aos demais colegas o nosso respeito, a nossa admiração e nossa sincera homenagem pelo Dia do Motorista. E não poderia encerrar, presidente Moisés, também sem fazer uma homenagem muito especial aos colonos, que também são homenageados nesta data. Muito obrigado.
Deixo aberto o espaço se algum dos nobres colegas vereadores ainda querem fazer o uso da palavra. Presidente Moisés, só quero entregar um mimo para a dona Sueli. Muito bem, esteja à vontade, vereador. Já permeando para o final das nossas homenagens, eu gostaria de pedir uma salva de palmas e gostaria de estender, neste momento, a nossa homenagem às valorosas mulheres dos nossos motoristas, filhas, enfim, mulheres que muitas vezes têm que assumir o papel de homem e mulher dentro de casa, enquanto seus ilustríssimos esposos estão pelas veredas da vida, labutando pelo provimento da família. Então, aos familiares de nossos motoristas, nosso respeito, recebam aplauso deste Poder Legislativo. Tranquilo, vereador. Quero convidar, então, todos os agraciados, né, para que cheguem até o plenário, para que possamos tirar uma foto em conjunto. Temos que cantar o hino. Nós somos os mais altos, vereador Cláudio Almeida. Agradecemos também a presença do Caderno 7, no Marcelo, né, representando a imprensa de São Gabriel, que está sempre junto conosco nesta casa. Neste momento, convido a todos para que, em pé, possamos acompanhar a execução do hino rio-grandense, marcando e finalizando o final da nossa sessão do dia de hoje.
Convidamos, então, a todos para que, em pé, acompanhem a execução do hino rio-grandense. Agradecendo a presença de todos, dou por encerrado a nossa sessão especial em homenagem ao Dia do Motorista. Muito obrigado.